Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Clodoaldo Feitosa. Vocês me encontram aí facilmente na internet e é um grande prazer para mim estar aqui novamente, conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes para o nosso progresso, para o nosso caminhar aqui na Terra. Gostaria primeiramente de agradecer a vocês pelas muitas inscrições no canal que tenho recebido recentemente. Estamos próximos aí aos 400 inscritos, então é um crescimento e eu agradeço por todas as visualizações, pelas inúmeras mensagens que recebo de agradecimento e de incentivo para que esse trabalho continue. Realmente eu percebo a cada dia que é um trabalho diferenciado e que tem ajudado muitas pessoas a se reencontrar, pessoas que estão perdidas, pessoas que de alguma forma deixaram de acreditar na espiritualidade e às vezes até achando que viraram as costas para Deus e que por isso Ele também lhes virou as costas, aí se encontra às vezes numa situação difícil na vida, enfim, aquelas pessoas que foram vítimas do exclusivismo do corpo governante das Testemunhas de Jeová e também de outras religiões que agem de forma similar, dizendo que somente eles têm a verdade, somente eles são o canal de Deus na Terra e que você só poderia ter espiritualidade se você estiver associado com eles e com a organização. Esta ou aquela outra denominação religiosa que também fale isso. Então, essas pessoas que são vítimas disso, a quem eu me dirijo nesse canal. Também gostaria de pedir a vocês que se gostarem desse trabalho, se gostarem desse vídeo, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, porque assim vocês estarão me ajudando a fazer esse trabalho importante. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito interessante, que é o seguinte: ex-testemunha de Jeová, ou ex-TJ, seja um vivente e defensor da liberdade. Então, por que esse tema é tão importante? Nós vamos analisar isso a partir de agora. A cada ano, milhares de pessoas são atraídas à organização das Testemunhas de Jeová pela mensagem que eles publicam e se tornam membros da religião. Mas, ao mesmo tempo, a cada ano também, por diversas razões, milhares de pessoas deixam a organização e existe uma alta rotatividade dentro da organização das Testemunhas de Jeová. E isso acontece porque, embora a mensagem deles seja de fato atraente, especialmente para aquelas pessoas que estão se sentindo solitárias, sentindo a necessidade de pertencer a algum grupo, ou ainda que tem aquele desejo sincero de fazer a vontade de Deus, então a mensagem deles é muito atraente. Mas o problema é que depois de algum tempo que você passa na organização, você vai percebendo que aquele amor inicial que era demonstrado a você, vai deixando de existir. E no lugar dele vai surgindo uma espécie de cobrança, tanto por parte da liderança da organização, como por parte dos irmãos que vivem com você aquela experiência, para que você siga à risca todos os preceitos da religião e muitas vezes abra mão de coisas que você considera importantes. Então, isso vai acontecendo com o tempo e é por isso que muitos deixam a organização. Eu vou dar aqui alguns exemplos de pressões que muitas testemunhas de Jeová passam, e que me relatam, e eu tenho contato com alguns, e tive no passado, também vivi lá dentro e sei exatamente como é. Primeiro, você é pressionado a assistir a todas as reuniões por semana, esteja você disposto a isso ou não. Então isso é um problema, porque você se sentir obrigado a assistir uma reunião, mesmo estando você com alguma doença física, ou não estando se sentindo muito bem, ou simplesmente estando cansado, mas você tem que ir de todo jeito, e se você não vai, no outro dia, quando você chega lá, eles vêm logo para cima de você, dizendo o que foi, o que aconteceu com você, Então, e aí você se sente pressionado, tem que ir de todo jeito, mesmo não estando bem. Essa é uma primeira pressão que a gente passa lá. Segundo, você é pressionado a fazer o serviço de pregação de casa em casa pelo menos uma vez por semana e declarar essas horas que você fez.
Esteja você disposto a isso ou não. E não é um trabalho fácil de fazer, como todos vocês sabem. Existem muitos desafios nele. E aí a pessoa às vezes não está em condições, às vezes está cuidando de alguma pessoa doente em casa, ou está recebendo uma visita que faz muito tempo, algum familiar que há muito não lhe visita, mas aí o incentivo é que você deixe essas pessoas para lá e vá fazer o trabalho, né? Você tem que fazer o trabalho, né? E olha que isso acontece não é só na Testemunha de Jeová não, viu? Isso acontece em muitas outras religiões também. A pessoa é obrigada, tem que fazer algum evento, tem que estar lá, tem que estar participando. Eu não sou contra o trabalho voluntário, né? Ao contrário, eu acho muito importante o trabalho voluntário e até acredito que a gente precisa se esforçar para fazer o trabalho voluntário. Porque normalmente o que a gente quer é ficar se divertindo ou descansando, mas nunca trabalho voluntário. Então, o incentivo ao trabalho voluntário, para mim, é positivo. Agora, isso deve ser feito, ao meu ver, né, de maneira que não seja obrigado, né? Que você não se sinta pressionado a fazer alguma coisa, né? Isso é o que não deve ser feito sob compulsão, né? No meu ponto de vista. Uma outra coisa, se você que é jovem, né? Você aí que me escuta, é solteiro ou solteira, né? O que acontece? Muitas vezes você é pressionado ou pelos líderes da organização, pelos anciãos, pelos irmãos, ou até mesmo pela sua própria família, a aceitar algum tipo de serviço integral na organização, abrindo mão de seus objetivos pessoais. Então você tem aquele incentivo. Você não quer, lá no seu coração, você não quer isso, mas aquele incentivo, aquela coisa falando que você tem que ser, que você tem talento e tal, nas assembleias diz isso, né? Nos congressos diz isso, até faz você se sentir culpado porque você não quer entrar num serviço desse. Enfim, e aí você acaba se sentindo pressionado a fazer só para agradar outras pessoas, mas não porque você realmente quer fazer. Então, é uma outra pressão que os jovens passam, né? Quarta pressão. Existem muitos casos de TJs, né, que são casadas com descrentes, ou até com crentes mesmo, mas que são pressionadas a permanecer casadas com essas pessoas só porque não tem provas da sua infidelidade. Aí o amor acabou, você não tem mais nenhum tipo de comunicação com aquela pessoa, não existe mais respeito no relacionamento, enfim, o relacionamento está, né, totalmente fracassado. Mas você é pressionado a permanecer com aquela pessoa simplesmente porque você não tem provas da infidelidade. E às vezes a pessoa sabe que há infidelidade, sabe que aquela pessoa comete a infidelidade, mas mesmo assim não pode, porque tem que ter uma testemunha que veja, tem que ter uma foto, se possível tem que pegar a pessoa no ato, né? Então, é uma coisa complicada isso, né? E aí a pessoa é pressionada pelos líderes e pelos irmãos a permanecer daquele jeito. O jovem também é pressionado a não ter amigos, ou na escola, ou no trabalho, ou nos ambientes que ele frequenta. E que esses amigos só podem ser se for pessoas da organização. Então, não pode ter amigos de fora, né? E aí é um problema, né? Porque assim, as pessoas procuram, né, a amizade, né? Há muitas testemunhas de Jeová que deixam de ter amigos mesmo, né? Não tem ninguém, apesar de ter gente que quer ter amizade dessa pessoa, mas a pessoa se recusa, né? Por causa de suas crenças e por causa da perseguição que existe, né? Perseguição, não vou dizer que seria esse o termo, mas assim, a pressão, né? Aquela obrigação que a pessoa tem de não ter amizade com ninguém de fora, né? Aí é complicado. Eu, por exemplo, na minha experiência pessoal, eu sempre mantive as minhas amizades fora da organização. Durante os 7 anos que passei lá, eu tinha amizades na organização, mas também mantive os meus amigos aqui fora. E isso foi muito importante, porque na minha saída, eu tive para quem ir, né? Eu tinha pessoas a quem recorrer. E quando você perde as amizades, fica sem ninguém, aí complica, né? No momento que você precisar, uma eventualidade de não querer mais continuar na organização. Uma sexta proibição, né? Ou sexta pressão que existe lá. Todos são proibidos de participarem de atividades que envolvam datas comemorativas ou festas culturais tradicionais de cada região. Ou até mesmo o seu aniversário, né? Seu dia de aniversário. As pessoas normalmente comemoram. E aí você nunca participa de nada, né? Sempre dá uma desculpa, sai fora, né? Na maioria dos casos inventa alguma outra coisa, porque nem todos têm a coragem de dizer, olha, eu não participo disso porque eu sou testemunha de Jeová.
né? Nem todos têm essa coragem. E aí não participam, né? Aí é complicado isso. A pessoa vive isolado do mundo, isolado das festas, isolado de tudo, né? Você não participa de nada. Então, é uma pressão que existe lá. Você também é pressionado, né? Sétimo lugar, a só ter um relacionamento amoroso se for com alguém que seja da mesma religião que você, né? Ou seja, seja testemunho de Jeová também. E o objetivo tem que ser casar, né? Você não pode ter um relacionamento amoroso cujo objetivo não seja o casamento. E aí isso é um problema, porque você arruma uma pessoa, né, para ter um relacionamento e aí de repente você descobre que não tem nada a ver com aquela pessoa. Você descobre que ela tem gostos e você tem outros, que vocês não são compatíveis. Mas pelo simples fato de que você tem que casar com aquela pessoa obrigatoriamente, praticamente obrigado, aí você, né, vai em frente com o relacionamento e às vezes até chega a se casar, né, levando a um problema ainda mais sério, né? Então, é um problema. E quanto ao sexo, antes do casamento, nem pensar, né? Isso seria fornicação, né? Seria pecado e daria a expulsão da organização. Então, jamais isso poderia acontecer, né? Sexo antes do casamento é um tabu, é uma coisa que ninguém pode nem tocar nesse assunto, né? Fornicação é pecado, etc. e tal. Uma oitava proibição. Com o passar do tempo, você vai percebendo que se formam grupinhos, né, por assim dizer, lá dentro, de pessoas seletas, e elas lá ficam fazendo as confraternizações delas, nos quais você nunca é incluído, né, você sempre está de fora. E o pior é que muitas vezes esses grupos levam em conta a situação financeira de cada um. Então, aqueles que são mais abastados se reúnem ali, vão ter uma festinha e tal, e você que não tem muitos recursos financeiros é escanteado, é deixado de lado. Então, isso é muito comum mesmo, né? Se você está passando por essa situação, pode ter certeza que muitos outros também estão, porque é comum. Não posso dizer que a liderança da organização diz para fazer isso, né? Se eu dissesse isso, eu estaria sendo injusto. Normalmente eles dizem que é para as pessoas se reunirem todas, mas na prática não é isso que acontece, né? Na prática existem lá os grupinhos, as pessoas que se reúnem e vão, né, ter a sua própria diversão, né? Então todas essas são situações constantes que muitas vezes levam as testemunhas de Jeová a pensar que estão realmente perdendo alguma coisa na vida. E eu lhes digo, estão mesmo, estão perdendo, né? Por quê? Porque você está seguindo orientações de pessoas, né? Orientações que muitas vezes não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com espiritualidade, é apenas preferências pessoais dessas pessoas. E aí você fica seguindo, né? Ao meu ver, não há como ter uma vida plena e feliz, né, se você não tiver liberdade, se você não puder fazer suas próprias escolhas, se você tiver que viver à mercê do que os outros querem que você faça, se você tiver que o tempo todo dizer sim para os outros e dizer não para você, né? Então isso diuturnamente, para mim isso não é vida, né? Isso é uma escravidão. Então é necessária uma séria reflexão por parte de todos que vivem dentro de sistemas exclusivistas como esse e opressores, né, de crenças, no sentido de determinar se esse sistema realmente é bom para a sua vida, se respeita o seu livre-arbítrio que foi dado por Deus de forma plena. Então é necessário ter uma reflexão sobre isso. Durante o já longínquo século das luzes, vários filósofos, estudiosos, cientistas, políticos, né, religiosos e pessoas, né, de todas as classes sociais e áreas do conhecimento humano já disseram, né, e já deixaram claro que o valor da liberdade para a construção de uma sociedade melhor e mais evoluída é muito, muito importante. Infelizmente, mesmo depois desse avanço histórico, ainda surgem diversas iniciativas, religiosas ou não, né, que visam desconstruir esse valor e impor a tirania na vida das pessoas, seja de forma direta através de governos totalitários que limitam as liberdades das pessoas, seja através de sistemas religiosos que mantêm as pessoas cativas, mesmo vivendo em sociedades livres, como é o caso do Brasil. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas que vivem sob essas restrições que eu acabei de mencionar,
acabam se afastando da organização. Uns fazem isso através da dissociação, foi o meu caso, por exemplo, no qual a pessoa sai da organização voluntariamente, por discordância, né, do que se acredita lá, e outros são expulsos da organização por desejar seguir a sua vida de uma forma que não é aprovada pela organização. E ainda outros, né, preferem apenas o afastamento informal da organização, que é o que se chama lá de ser um inativo. Então a pessoa simplesmente para de ir à reunião, fica lá no seu canto, ninguém vai lá falar com ela, e aí fica lá, inativa, né? O problema é que um número significativo dessas pessoas que se afastam permanecem ainda, de alguma forma, ligados à organização, quer por não quererem desfazer o vínculo formalmente, por medo de perder o contato com seus familiares, quer por ainda permanecerem mentalmente ligados aos seus preceitos. Ou seja, nós vamos ter então uma ex-testemunha de Jeová que continua se comportando como se fosse uma testemunha de Jeová e se privando de tudo o que a organização diz que ela tem que se privar, se escondendo muitas vezes, vivendo uma vida solitária e o pior, ao meu ver, sem ter uma espiritualidade viva. Então, essa é uma realidade que ocorre, né, entre essas pessoas que deixam a organização. Felizmente, a maioria dos sites, blogs e canais de ex-testemunhas de Jeová prestam um grande serviço e um grande auxílio a estas pessoas. Eu digo por experiência pessoal, né? Não fossem essas pessoas, esses blogs, esses sites de dissidentes, né, de pessoas que já passaram pela mesma situação, seria muito difícil, né, a gente seguir em frente. Neles você vai encontrar companheirismo, vai encontrar exemplo de pessoas que superaram essa situação, textos e vídeos diversos, né, que ajudam a pessoa a seguir com o seu caminho. Então, são muito importantes, né, essas pessoas, né, esses sites e blogs que fazem esse serviço. Então, eu gostaria agora de me dirigir a você que está nesse processo, né, de saída, ou já saiu, ou está nesse processo de dependência com a organização. Eu gostaria de dizer a você, primeiramente, né, que no meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade, estou aqui apenas dando ideias, né, mas no meu ponto de vista, quanto mais cedo você se libertar das crenças exclusivistas e limitantes, mais rápido você atingirá um patamar de felicidade maior em sua vida. Mas é necessário que você se esforce para isso. Se você for um desassociado, por exemplo, é hora de você começar a reconstruir suas bases espirituais, sociais e psicológicas, e também materiais. Nunca pense que se você voltar à organização vai ser a mesma coisa, porque não vai ser a mesma coisa. Você sempre terá uma espécie de marca negativa por um dia ter decidido fazer aquilo que o seu coração pediu. Então, não vai ser a mesma coisa, isso eu posso garantir a você, não vai ser. É necessário que você reaprenda a ouvir a voz que existe dentro de você, que é a voz da sua consciência. Que você aprenda a confiar mais em si mesmo, que você aprenda a entender que Deus está dentro de você, que você é parte de Deus e que você nunca está fora da organização de Deus, porque a organização de Deus é o universo. Então não tem como você estar fora dela. E que a verdade está dentro de você e que você vai ter que continuar a buscá-la constantemente. Nunca vai ser aquela coisa marcada, certa, que todo mundo faz e dá certo, né? Cada pessoa tem suas especificidades e que terão de ser respeitadas quando o assunto é espiritualidade. Não importa se você vai ou não seguir outro caminho religioso ou filosófico, você terá que ser o centro da sua própria espiritualidade. A razão deverá ser, ao meu ver, o norte de sua fé, né? Então você tem que se basear pela razão, né? Se aquilo faz sentido ou não. E não permita mais, daqui para frente, que nenhuma organização humana se interponha entre você e Deus. Você deve ter o seu relacionamento pessoal com Deus sempre resguardado, né? Porque essa ligação entre nós e Deus está garantida, né? E a gente sente isso. Se você quiser acompanhar comigo aí no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17, você vai ver aqui que é exatamente isso que acontece. Ó. Romanos, deixa eu achar aqui, Romanos 8,
versículos 16 e 17. Hoje eu vou usar aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, né? Então diz assim, ó, Romanos 8, 16 e 17, diz assim, ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, nós não precisamos que nenhuma organização, que nenhum líder venha nos dizer que nós somos ou não aprovados por Deus. É o próprio Espírito, o Espírito de Deus que dá esse testemunho para nós, né? A própria espiritualidade faz isso. Você vai sentir isso acontecendo. E existem muitas maneiras de que isso aconteça, né? Esse sentimento de certeza de que você também tem parte, né, na recompensa de Deus. É claro que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nessa busca pela transcendência. O plano espiritual sempre proveu à humanidade informações preciosas para o nosso bem-estar. A exemplo disso, nós temos todo o arcabouço moral, social e espiritual trazido por Jesus Cristo e que se encontra disponível nos evangelhos para o nosso estudo. Então, tudo que está lá, que Jesus nos ensinou, são coisas importantes para o nosso progresso e que nós devemos sim estudar, né? E assim tentar agir de acordo com a lei de amor e caridade que Ele nos deixou. Temos também muito conhecimento disponível atualmente através das análises e dos ensinos de outros mestres espirituais do passado, como, por exemplo, os ensinamentos de Buda e outros mestres. Agora nós precisamos buscar esse conhecimento, né? Nós precisamos aprender a filtrar aquilo que nos serve, que é adequado ao nosso progresso, né? Ao progresso da nossa alma, e jogar fora todo o resto, né? Simples assim, entendeu? Não tem dificuldade. Serviu para você, você fica com ele. Não serviu, você, né, deixa para lá, entendeu? A gente não deve ficar preso a coisas que a gente não acredita, que não faz sentido só porque outros dizem que tem que ser assim, né? É você quem decide isso, né? É você quem tem total controle sobre aquilo que você vai crer e aquilo que você vai fazer de sua vida. Isso sim é o que a gente chama de liberdade. Portanto, livre-se definitivamente de todas aquelas exigências feitas por organizações e passe a ser um ser livre, responsável pelas suas próprias escolhas. Plante o bem, evite o mal. Existe uma lei universal que consiste no fato de que tudo aquilo que vibramos e tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que fazemos, de alguma forma retorna para nós. E aí a gente tem que pensar, né, o que eu estou fazendo. Se você vibra, por exemplo, o bem, a paz, a prosperidade, o perdão, né, isso vai voltar para você. O amor, né, isso vai voltar para você. Então a gente tem que fazer isso, né, pensar nesse sentido. Então vamos voltar àquelas questões, né, que eu falei no início, né, daquelas opressões que porventura você esteja passando, e vamos fazer uma análise, né, do que se deve fazer. A primeira coisa, você não deve se sentir, ao meu ver, obrigado a assistir a nenhuma reunião ou a participar de nenhum evento, né, para estar em paz com a sua consciência, caso você não esteja em condições físicas e psicológicas para tal, né? Então, não está bem, está cansado, não tem condições, então não se sinta obrigado, entendeu? Simplesmente descanse, você precisa disso. Agora, se você está bem, né, está descansado, né, está tranquilo, aí você participa, né? Mas quer você participe, quer não, você não deve ficar, né, com a sua consciência pesada, né, achando que porque eu não fui, que não sei o que e tal. Então, não é assim. A gente tem que ser livre nesse sentido, no meu ponto de vista. Você não precisa se sentir obrigado a fazer nenhum trabalho para nenhuma organização, caso não esteja em condições de fazê-lo. É claro que eu acho que o trabalho, né, como eu disse, o trabalho voluntário é importante, né, mas não deve ser feito sob compulsão, né? Você tem que fazer se você realmente tiver interesse, se você tiver vocação para o trabalho, você vai lá e participa. Caso não, você tem seus outros objetivos. E você pode ter uma vida satisfatória, uma vida espiritualmente positiva,
mesmo tendo o seu trabalho normal, né? Vivendo a sua própria profissão. Né? Então não é obrigado que você, para você ser aprovado por Deus, você tem que obrigatoriamente participar de algum trabalho voluntário. De jeito nenhum. Terceiro, você não precisa se dedicar, né, a serviço de tempo integral da organização ou de nenhuma outra denominação apenas para agradar outros, né, em detrimento daquilo que você almeja para você mesmo. Você pode ter uma carreira secular e viver sua espiritualidade sem culpa. Né? Uma coisa não está ligada à outra. Né? A salvação não é por obras. Né? A gente é por obras também, mas não pode ser obrigado, tem que ser de coração, tem que ser uma coisa feita por vontade. Se você faz obrigado, aí você já anula aquilo ali. Quarto, você pode sim ter amizade com pessoas que não são membros da organização religiosa que você faz parte. E isso até é mesmo recomendável. Por quê? Você não sabe até que ponto seus amigos atuais de sua religião são mesmo seus amigos. Né? Ou se uma hora para outra eles vão virar as costas para você, né? Por causa de suas escolhas. É claro que isso pode acontecer. Né? Então, você tem que ter, né? Outros amigos. Porque se você ficar dependendo apenas daquele grupo ali, uma hora ou outra eles podem não ser mais seus amigos. Né? Então, a gente tem que estar sempre alerta em relação a isso. Quanto às datas comemorativas, as festividades da cultura de cada religião, né, de cada região, aliás, ou o seu próprio aniversário, ou aniversário de outras pessoas, eu prefiro deixar isso a cargo da consciência de cada um. Porque, de fato, nesses lugares pode haver excessos. Às vezes, né, pode acontecer. E é necessário que cada um seja plenamente capaz de decidir por si mesmo o que é melhor para o seu aprimoramento. Né? Então, há festas que você pode participar, outras que, mesmo você podendo participar, talvez não lhe faça bem. Então, é isso que você tem que analisar. Né? Ninguém pode ficar impondo, dizendo você pode, você não pode. Né? Não, é você quem tem que decidir. Né? Use, né, o seu livre-arbítrio nesse sentido. Vamos ler aqui também 1 Coríntios 6,12, né, que tem um conselho interessante. Ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Né? Então, é isso, né? A gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente for fazer. Nem tudo vai fazer bem para a gente. Então, se não vai fazer bem, então você não participa. Se não tem problema nenhum, depende do que você vai fazer lá, né? De como você vai pensando, o que você busca nesse local. Né? Então, não é proibido, né? Mas também é necessário ter cuidado, né? Que sempre pode haver excessos, coisas negativas que podem prejudicar, né, você como ser humano mesmo, né? Ou talvez como espírito. Então, tenha seus cuidados, se resguarde nesse sentido. Então eu parto sempre do princípio que nós não somos proibidos de nada, mas precisamos analisar de acordo com a nossa consciência aquilo que vai ou não nos fazer bem. O sexto, você é quem deve decidir sobre seus relacionamentos amorosos. Não adianta viver num casamento no qual não tem mais amor, não tem mais respeito, não tem mais diálogo. E o remédio é partir para outro mesmo, é o divórcio, é deixar aquilo ali e partir para outro, né? No meu ponto de vista. Não estou dizendo para você fazer não, certo? É você quem tem que decidir. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que a gente deve ser livre. Se é a liderança que está impedindo você de seguir o seu caminho, então, ao meu ver, é uma coisa que você deve mudar o seu pensamento. Porque se você já teria coragem de seguir o seu caminho, mas a liderança não deixa, então é hora de você fazer uma reflexão. Independente de que pensam os líderes religiosos. O relacionamento é seu. A vida amorosa lá, desgraçada, quem vive é você. Então, faça o que você achar que deve ser feito, né? Sem ter medo, né? Sem ter receio. É o meu ponto de vista. E se alguém, né, se você encontra, né, alguém que você gosta, que quer partilhar momentos bons com você, seja da organização que você faz parte ou não,
é claro, né, é que você tem, né, vai poder ter momentos felizes com essa pessoa, momentos prazerosos. Que mal há nisso? Né? O que é que você tem que... Qual o mal que você tem em compartilhar momentos felizes com outra pessoa? Né? Então, ao meu ver, não há mal nenhum. E aí você diz, não, mas tem que ser para casar. Não necessariamente. Né? Você vai conhecer aquela pessoa, vai conviver um pouco com ela e aí vai ver. Se realmente você achar que deve se casar com a pessoa, aí você se casa. Mas se não, você não deve se casar porque está sendo obrigado por outros. Né? Você deve realmente analisar. Se a pessoa é diferente de você, você percebe que as escolhas dela são outras e não vai bater com você, então você não deve sentir-se obrigado a casar com essa pessoa. E quanto ao sexo, né? O que dizer do sexo? Né? Antes do casamento, no meu ponto de vista, né? Não há mal nenhum nisso, desde que seja feito com responsabilidade. Por quê? Primeiro, eu não vejo o sexo como algo pecaminoso. Ao contrário, o sexo para mim é algo divino. Quando você entra numa relação sexual, você está entrando num ato divino, num ato criado por Deus, uma coisa dada à humanidade e que a gente não deve ficar encarando aquilo como algo sujo ou como algo pecaminoso. Né? Isso aí foram alguns líderes, né, que inventaram isso, que é pecaminoso, que é errado, que é fornicação, que é seja lá o que for, e botaram aí e as pessoas acreditaram nisso. Né? E está aí, né, para você se prender, né, e deixar de viver suas experiências. Não há nenhum problema com o sexo, nada, zero de problema, no meu ponto de vista. Né? Respeito quem pensa o contrário, né? Se você acha que não, tudo bem. Né? Não estou aqui para discutir se eu estou certo, se você está certo. Eu estou dizendo que no meu ponto de vista, ao meu ver, não há problema nenhum, desde que seja feito com responsabilidade. Porque veja, o ato sexual, por exemplo, quando você está nele, você passa a fazer parte da criação. Porque é através do ato sexual que se formam os corpos das pessoas. Né? Então, é um momento de criação também, é um momento divino. Por isso, deve ser feito com responsabilidade, realmente com amor. Não pode ser uma coisa feita somente de forma desregrada. Né? Eu acho que tem que ser uma coisa com responsabilidade. Porque você, por exemplo, pode uma jovem solteira pode vir a ficar grávida, por exemplo. E aí você não tem condições ainda de ter uma família, de cuidar de uma família. Então isso seria difícil. Então tem que usar, né, no caso, anticoncepcional, no caso do homem usar preservativo, e no caso dos dois também para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, né, usar o preservativo. Mas não há nenhum problema nisso. No meu ponto de vista, né, zero de problema. Agora a consciência é sua, né? Você que decide. Né? Não tem problema, para mim o sexo é algo divino e sempre vai ser assim.